Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nos encontramos aqui reunidos para mergulhar verdadeiramente na palavra do Senhor e em tudo aquilo que o Senhor deseja nos dizer neste dia. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma grande alegria estar aqui com vocês, principalmente hoje, de modo particular, memória, festa de São Francisco de Sales, um santo, um bispo, doutor da igreja, muito conhecido por aí, principalmente pelas suas duas principais obras, a meu ver, a melhor obra dele é Filoteia, não tem como, e Tratado do Amor de Deus, mas aí tem vários escritos que justificam o fato de ser doutor da igreja. Hoje, por exemplo, na liturgia nós temos a cor branca e, inclusive, fica aí a dica, né, para que leia esses livros de São Francisco de Sales, pesquise sobre o santo, ele tem muito a nos ensinar e tem muito a ensinar para cada um de nós. Com tudo isso, então, eu convido vocês a imediatamente abrirem os seus corações, né? Que possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós, para que tudo aquilo que for meditado, tudo aquilo que for pensado, tudo aquilo que for colocado, seja verdadeiramente o Senhor falando conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossas mentes, nos conceda verdadeiramente a graça de ter o discernimento, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria e todos os dons mentais que nos são necessários para bem compreendermos a tua santa palavra, para termos o entendimento necessário de tudo aquilo que vem de ti. Nos, nos dá a oportunidade de verdadeiramente te conhecer. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos totalmente guiados por ti, para que tudo aquilo que for dito realmente venha fazer parte das nossas vidas, para que possamos realmente compreender a palavra, para que possamos realmente ter a chance de proclamar, toque nossos lábios, para que possamos proclamar a palavra dignamente, pregar o evangelho com parresia, com coragem, com destreza, para que possamos realmente fazer com que mais almas possam reconhecer a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque os nossos corações, vem inflamar os nossos corações, vem fazer morada aqui dentro, vem queimar os nossos corações para que sejamos totalmente guiados por Ti e para que assim nós possamos realmente estar totalmente inflamados pelo Teu fogo abrasador, pelo Teu amor misericordioso, pelo poder do Teu Santo Evangelho. Vem, Espírito Santo de Deus, nós desejamos a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, eu te peço encarecidamente, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu esposo São José, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, vinde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dito isto, meus irmãos e irmãs, que possamos então agora irmos para a nossa primeira leitura e estamos avançando na Bíblia até certo ponto, né, com mais um saltozinho. Nós estamos indo agora para o segundo livro de Samuel, iniciando o primeiro capítulo, a partir do versículo 1º. Segundo livro de Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer o seguinte: Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, ele prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: De onde vens? Ele respondeu: Salvei-me do acampamento de Israel. Davi perguntou: O que aconteceu? Conta-me tudo. E ele respondeu: As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se profundamente, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes! Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorem sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas.
Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Tombaram os fortes. Como tombaram os fortes. Como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 79, vai dizer o seguinte: resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais. Apareceis cheios de glória e esplendor ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus. Vinde logo nos trazer a salvação. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a casa dos discípulos. De novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, que bênção. Que bênção. Que alegria poder estar meditando mais uma vez com vocês. E hoje, de modo particular, é até curioso que seja esta passagem justamente no dia de São Francisco de Sales, mas também, ao mesmo tempo, é algo muito tocante. Uma das coisas que eu gosto muito de São Francisco de Sales é pensar que ele foi um santo extremamente devoto. Não à toa, o principal livro dele é justamente isso. Instrução ou Introdução para a Alma Devota, Filoteia. Apaixonado por Deus, amante das coisas divinas, Filoteia. Amigo de Deus, uma alma devota. Ontem nós falamos sobre devoção, ontem nós falamos sobre a piedade, né? O dom de piedade. Sem o dom da piedade nós não conseguimos ser verdadeiramente devotos. Aqui nós estamos então vendo um outro lado da devoção. A partir de São Francisco de Sales, aqui nós estamos vendo outro lado do que é ser verdadeiramente devoto. Nós estamos vendo a profundidade da piedade na forma como se reage diante das mais diversas situações. Davi, mais uma vez, meus irmãos e irmãs, poderia simplesmente ter se vingado. Davi, mais uma vez, poderia ter simplesmente apresentado algum tipo de reação depois que ele regressou da derrota que ele causou aos amalecitas. Ele ficou em 2 dias, ele passou 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia apareceu alguém, dizendo que todo o acampamento de Saul, todos aqueles guerreiros pereceram. Inclusive Saul e o filho dele, Jonatas, também pereceram. Para algum guerreiro mais temperamental, digamos assim, um guerreiro mais reativo, do tipo que é levado completamente pelos sentimentos, pelos impulsos de guerra, a sensação, talvez, a primeira tentativa, a primeira decisão a se tomar naquela ocasião, muito provavelmente seria: vamos organizar um levante. Eu vou me vingar. Eu vou partir para cima, eu vou vingar a vida de Saul, de Jonatas. Mas vejam, meus irmãos e irmãs,
Não se esqueçam que no início da semana nós estávamos meditando isso no primeiro livro de Samuel. Percebam que Saul foi rejeitado por Deus. Ele ainda estava com o título de rei, mas ele não era mais aceito diretamente pelo Senhor. Ele ainda estava com o título de rei, mas até certo ponto já existia um outro ungido, Davi. E esse outro ungido, à medida que nós vamos lendo o primeiro livro de Samuel, e vendo aqui também nesse início de segundo livro de Samuel, o ungido do Senhor está demonstrando por que ele foi ungido. Quando Davi ficou sabendo de todas essas situações, ele tomou as próprias vestes, versículo 11, e rasgou-as. E existe algo de muito interessante em tudo isso, meus irmãos e irmãs, e eu, pelo menos, eu percebo isso com um certo detalhamento muito sutil que a Bíblia nos fala, né? Versículo 11, Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Percebam o que é uma liderança exemplar. Percebam que estar à frente de algo gera uma responsabilidade que não para em você. Estar à frente de algo gera uma responsabilidade que move, que mexe, que influencia com as pessoas à sua volta. As pessoas que estão com você, elas estão olhando para você. Elas estão esperando para saber o que você vai fazer, porque se você é um ungido do Senhor, se você realmente tomou a responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor te pediu, você tem a responsabilidade também de ser exemplar. Lembram-se de ontem? A palavra de ontem, se você não escutou, escute. A palavra de ontem diz a palavra sobre a piedade, sobre ser devotos. Por amor a Deus, eu vou amar o meu irmão. Porque Deus me perdoou, eu vou perdoar o meu irmão. Porque Deus me salvou, eu vou salvar meu irmão. Porque Deus me ajudou, eu vou ajudar meu irmão. Por puro amor ao Senhor, faço as coisas neste mundo. Por amor ao Senhor, rasgo minhas vestes, porque eu amo também meus irmãos. E eles estão agora caídos, mortos. E aqueles da sua volta, eles vão perceber esse tipo de ação, vão perceber esse tipo de atitude, vão perceber essa relação. Esse é ungido do Senhor, esse escolhido, eu vou seguir o exemplo dele. A palavra diz que todos que estavam ali com ele, com Davi, fizeram o mesmo que ele. Lamentaram-se, versículo 12. Choraram, ficaram em jejum até a tarde, não comeram nada. Tudo isso por Saul e por seu filho Jonatas. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel. Porque haviam tombado pela espada. Percebam, meus irmãos e irmãs, que numa guerra existem muitas escolhas. Na maioria das vezes para a condição humana, para os valores humanos, dependendo de quem está guerreando, né? A principal, talvez, a primeira e principal decisão seria organizar imediatamente um ataque, um levante de vingança que pudesse derrubar todos aqueles outros povos que estavam atacando. As tropas que estavam derrubando, que derrubaram Israel, o povo de Israel, na batalha. Davi não faz isso. Versículo 11 e 12 estão dizendo isso. Davi fica de luto. E o exemplo dele gera a ação, a decisão de outros à sua volta também. Que tipo de ação e reação você está... Que tipo de ação você está gerando e que tipo de reação você está causando? Ou então, que tipo de ação está mexendo tanto com você ao ponto de você reagir de uma forma pecaminosa? O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? A vingança está tomando conta do seu coração? A inveja está tomando conta do seu coração? A raiva está tomando conta do seu coração? Você é uma pessoa muito temperamental? Você é uma pessoa que
não consegue se controlar. O autocontrole, domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo. O que você está fazendo? Sabe o que Davi fez? Ele fez o que ele sempre fazia. Versículo 19. Davi disse: Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes. Davi escreveu um salmo. Davi escreveu um salmo de lamentação. Davi louvou o Senhor, mas aos prantos lamentou por Israel. Versículo 23. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. As velozes, mais velozes do que as águias, mais fortes que os leões, filhas de Israel, chorem por Saul. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto. E aí no versículo 26, ele demonstra ainda esse carinho grande por Jonatas, um grande amigo, ao ponto de quase um irmão, né? Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. O sentimento de luto, de tristeza, realmente de abatimento atingindo ali o coração de Davi. Quantos e quantos em uma situação como essa, de guerra, estaria se lamentando a esse ponto, entrando de luto, realmente chorando em prantos, ao invés de sair em disparada para se vingar. Diante de situações controversas, diante de situações adversas, diante de situações problemáticas, diante de tribulações, você, meu irmão, minha irmã, está reagindo como? 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 Você está em oração? Você está abrindo sua boca para louvar? Você está pedindo a ajuda de Deus e consolo de Deus? Como nós estamos reagindo? E aí o salmo de hoje ele vai ser justamente um salmo que vai lembrar das lamentações de Davi e vai falar justamente disso. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Deus dos céus, Senhor que escolheu esse povo, apresente seus ouvidos agora, por favor. Escute nossas preces, escute minha lamentação. O Senhor que apacenta o rebanho, escute minha lamentação, me ajude. Me ajude, Senhor. Estou te pedindo. Preciso de ti. Desperta vosso poder, ó nosso Deus. Vem logo trazer a salvação. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Até quando o Senhor vai ficar irritado com tudo o que aconteceu? Lembrando, de novo, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Até quando o Senhor vai permanecer irritado? Até quando o Senhor não vai ouvir a oração do vosso povo? Até quando o Senhor vai continuar nos dando pão das lágrimas? O Senhor vai continuar nos fazendo beber um pranto copioso? Para os vizinhos, nós somos causa de contenda. Eles vêm para cima de nós para brigar, para nos atacar. Para os vizinhos, nós somos causa de zombaria para os nossos inimigos. Eles olham para nós, apontam um dedo para nós, eles falam de nós. Vem, Senhor Jesus. Vem, Deus. Né? Vem, Deus. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. É uma resposta direta à primeira leitura, onde, diante das situações, perdendo uma batalha, Senhor, precisamos de salvação. Senhor, precisamos de salvação. E aqui, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo nesse momento, você deve ter estranhado, por exemplo, o Evangelho. Só tem 2 versículos. Mas pode parecer loucura, entre aspas, mas não é, obviamente não é. Quando o Evangelho nos convida, através de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, quando o Evangelho nos convida a observar o tipo de situação que ia acontecer naquela ocasião, ela se relaciona imediatamente com
primeira leitura e com o salmo que nós acabamos de meditar. Jesus voltou para a casa dos discípulos. Davi havia regressado da batalha. Jesus de novo Jesus de novo na casa dos discípulos, o povo se reuniu e eles nem sequer podiam comer. Eles não conseguiam conter aquela multidão. Quando souberam disso, versículo 21, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os parentes, os irmãos, os discípulos, os próximos, enfim, a língua hebraica em si, ela não tem muita... ela é uma língua muito pobre, assim, o hebraico era uma língua muito pobre, então eles não tinham palavras como primos, tios, tio talvez tivesse, mas primo em si e outras palavras ligadas ao parentesco são palavras que geralmente não faziam parte do vocabulário, né? Então, parentes, pessoas próximas, por isso que nós escutamos às vezes os irmãos e irmãs de Jesus. Jesus não tinha mais, Nossa Senhora não teve mais de um filho, né? Nossa Senhora teve Jesus, pronto e acabou. Mas irmãos, a palavra irmãos supria todo qualquer tipo de situação por conta da falta de outra palavra melhor que pudesse justificar quem era Tiago, quem era Tadeu, primos. Não, eram os irmãos, parentes de Jesus. O importante é que eram parentes. E aqui neste caso, eles estavam apenas alegando que Jesus não estava se sentindo bem e precisava ser retirado dali urgentemente, né? Diziam que ele estava fora de si. Olha só que situação. Aqui, no primeiro momento, é, é até estranho de ouvir algo assim, mas a gente pode querer se questionar, né? Ei, eles estavam mentindo para que Jesus saísse de perto do povo? Mas percebam o que foi meditado na primeira leitura. E percebam o versículo 20 deste evangelho. Na primeira leitura, nós tivemos uma situação muito adversa, onde o povo de Israel perdeu a batalha. O povo de Israel perdeu a batalha. E entra-se uma lamentação, até certo ponto. Davi não ficou desesperado, descontrolado ao ponto de querer se vingar, né? Mas naquela ocasião, por exemplo, o Salmo vai nos mostrar que a lamentação era muito forte. Senhor, até quando isso vai acontecer? O Senhor não está o Senhor não veio nos ajudar? Volta-te para nós e receberemos a salvação. Percebam que o versículo 20 do Evangelho, neste caso, ele está nos mostrando algo próximo da primeira leitura e do Salmo. Ele está nos mostrando que uma multidão desordenada, a desordem, não faz parte da ordem divina. A desordem não revela as ações ordenadas do Senhor. O povo não respeitou nem mesmo o momento em que os discípulos e Jesus foram comer. Não respeitou nem mesmo o momento em que os discípulos e Jesus estavam reunidos em oração, tentando se alimentar, descansando. Desrespeito está fora do temor de Deus. O desrespeito está fora da piedade. A desordem não faz parte da ordem que provém do Espírito Santo, que é Deus. Portanto, quando souberam disso, levaram Jesus para fora. Afastaram Jesus daquela multidão. Meus irmãos e irmãs, percebam que a desordem, o desespero, a forma como você se apresenta para o Senhor. Tem uma frase que eu estava lembrando ontem, uma frase que eu acho sensacional, de Santa Faustina, onde ela vai dizer que Deus não fala para uma alma tagarela. Sabe quando você chega diante do Senhor, eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas você vai rezar, e aí você fala, 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 fala e só fala, e não deixa Deus falar. Pois é. A desordem
o descontrole, o desespero, a vingança, a reação imediata, a falta de uma forma mínima de controle, autocontrole, autodomínio, não revela uma verdadeira ordem que provém do Senhor, uma organização que provém do Senhor. E a falta de respeito não é um traço de piedade. Então, que nós possamos, neste momento, a partir de tudo que foi meditado, pedir para que o Senhor possa tocar em nossos corações e nos ajudar a sermos cada vez mais devotos, cada vez mais íntimos dele, respeitando, tendo o temor de Deus em nossos corações, como aconteceu com São Francisco de Sales, tendo verdadeiramente piedade, como ele escreve em Filoteia, que nós possamos amar o Senhor e esperar a ação dele, deixar que ele venha agir. Busque-o, com certeza. Se lance aos pés dele, entregue para ele suas lamentações, mas de forma ordenada, com autocontrole, respeitando o tempo do Senhor, deixando que ele faça da forma como ele deseja fazer, porque ele é pura ordem, e sendo ordem, ele faz perfeito. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada sobre os vossos corações e com tudo que foi meditado, possamos experimentar do amor de Deus em cada momento do nosso dia com esta santa palavra. Fique em paz e até o próximo momento de meditação.